Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre ciclo circadiano. Vocês já ouviram falar sobre o que é isso? Seguinte, para nós emagrecermos, nós precisamos trabalhar alguns pilares, tá? Então, se esses pilares não estiverem é, sendo realizados, nós não vamos conseguir emagrecer, tá? Então, pega o papel, pega uma caneta e vamos anotar sobre isso daí. Então, assim, primeiro, para o nosso corpo funcionar bem, nós precisamos de quê? Primeiro, respeitar a fome e a saciedade. Existe uma grande diferença entre saciedade, fome e satisfação, tá? Então, primeira coisa que eu preciso observar. Eu estou com fome. O que é uma fome real? Fome é do estômago roncar. Isso é fome, tá? Nós comemos muito mais por ansiedade, cansaço, não saber lidar com as emoções, porque alguém ofereceu, do que por uma necessidade fisiológica. Então, para eu emagrecer, eu preciso comer por uma necessidade fisiológica, porque meu corpo está me pedindo para comer. Essa é a primeira coisa. Mas não basta só isso. Eu preciso respeitar a minha saciedade. E para isso, eu preciso entender o que é saciedade e o que é satisfação. Saciedade é quando seu corpo fala, para, já deu, você não precisa comer mais. Mas, às vezes, a comida está tão gostosa que você continua comendo. Então, você está saciada, mas você não está o quê? Satisfeita. Oi, Andréia, seja bem-vinda. Então, você está saciada, porque você não precisa comer mais, seu corpo já te pediu para parar de comer, mas você continua comendo, tá? Porque a comida está muito gostosa, então você está saciado, não está satisfeita. E isso faz a gente engordar. Então, nós precisamos alinhar saciedade com satisfação para eu poder emagrecer ou pelo menos ser saudável, tá? Então, esse é um ponto muito importante, porque às vezes a qualidade da alimentação está ok, mas você está comendo mais do que seu corpo precisa, tá bom? E para eu emagrecer, não basta eu ter uma boa qualidade da alimentação, eu preciso o quê? Fazer déficit calórico. Então, geralmente, nós tiramos 500 calorias da dieta para poder emagrecer, tá bom? Então, esse é um ponto. Ficou claro? Segundo ponto que nós precisamos ter em mente: mastigar devagar, tá? A nossa digestão, ela começa na boca. Se ela não for bem feita na boca, ela vai sobrecarregar o seu estômago, que vai ter que fazer um trabalho que não pertence a ele. Tá? Então, na boca, nós já temos enzima digestiva, que é a amilase. Então, na boca, nós vamos o quê? Digerir o carboidrato. Eu não sei se vocês já observaram, mas às vezes vocês saem com alguma amiga, com parentes e tal, e sentam a uma mesa do restaurante. Aí, o que que acontece? Você está comendo e está conversando. Você percebe que você não consegue terminar o prato. Por quê? Porque você conversou e deu tempo. O nosso estômago, ele demora 20 minutos para mandar a mensagem para o cérebro de que você já está cheia, saciada. Então, se você está conversando, se você descansa os talheres, é mais fácil a sua percepção da saciedade. Muitas vezes a gente levanta da mesa e parece que eu estou saciado. Desculpa, e parece que eu não estou saciado, que eu ainda comeria mais. Aí passa 20 minutos, nossa, eu fico empanzinado. Tá? Então, por isso a importância de nós comermos devagar. Primeiro, porque a digestão começa na boca. Se ela não é bem feita na boca, ela vai sobrecarregar o seu estômago. O estômago é responsável pela digestão da proteína através da pepsina, tá? Então, muitas vezes, desconforto gástrico, muitas vezes pode ser o quê? Uma má digestão, porque eu estou mastigando rápido, tá? Então, isso é muito importante, mastigar devagar.
Bateu vontade de repetir? Espera 20 minutos para você avaliar de fato se você está saciado ou não, tá? E lembrando que satisfação não tem a ver com saciedade, e sim enquanto aquela comida está gostosa, tá? E o quanto aquela comida tem importância para você, tá bom? Ficou claro, gente, a diferença de saciedade para satisfação? Continuando aqui. Água. 70% do nosso músculo é água. Então, toda vez que você sente sede, sentiu sede, você já o quê? Perdeu massa magra. Tá? Sentiu sede, já perdeu massa magra. Se você perde massa magra, seu metabolismo diminui. Se você perde massa magra, aumenta a flacidez. Então, a gente nunca deve esperar sentir sede para beber água. A sede é um sinal tardio de desidratação. Tá bom? Ok? A água, ela é importante para absorver vitamina C e complexo B. São vitaminas hidrossolúveis. Então, se eu não bebo bem água, eu não vou absorver bem essas vitaminas. Então, não adianta eu tomar vitamina se eu não beber água. Eu não vou absorver essas vitaminas. Tá? Então, não adianta eu querer emagrecer se eu não fizer atividade física e não beber água, eu não vou, eu vou perder massa magra, certo? Porque eu não estou bebendo água. Outra coisa, além das vitaminas que são absorvidas na presença de água, quanto menos água você ingere, menos seu intestino funciona, mais você come, porque você vai confundir fome com sede. E mais você retém líquido, tá? Então, esse ciclo circadiano é o conjunto de reações que ocorrem no meu corpo durante 24 horas. E para essas reações funcionarem bem, todo o meu metabolismo precisa estar equilibrado, tá? Tanto em relação às minhas escolhas, que aí nós já aprendemos nas aulas o que é carboidrato, proteína, gordura, fibras, como equilibrá-los, né? Já aprendemos a montar um cardápio, já aprendemos a fazer compra no supermercado, já aprendemos a ler rótulo, tá? Para eu entender aqui os pilares básicos para o emagrecimento, que é o quê? Respeitar a fome, a saciedade, mastigar devagar, beber água, tá? Quanto de água? 35 a 40 ml de água por quilograma de peso. Então, você vai pegar o seu peso, multiplicar por 35 e ver quanto você precisa de água. Outra coisa que é fundamental aqui, tá? Seguinte, o que eu preciso fazer agora? O que eu preciso estar atenta agora? Dormir cedo, tá? Então, eu preciso dormir cedo para eu poder emagrecer. Que horário que eu devo dormir? 10 horas da noite. Então, eu vou deitar 9h30, 10 horas da noite. Por quê? Somente de 10 até meia-noite, meu corpo vai produzir o quê? Testosterona, cortisol, os hormônios da tireoide, que são responsáveis por controlar o metabolismo. Leptina, que é o hormônio da saciedade, tá? Então, eu preciso dormir bem para poder emagrecer. Então, GH, testosterona e cortisol são responsáveis por dar ânimo, disposição, melhorar a massa magra, queima de gordura. Os hormônios da tireoide são importantes para controlar o metabolismo. A leptina é responsável pela saciedade. Então, se você dorme mal ou dorme tarde, você come mais pelo viés emocional. Você come mais pelo viés emocional. Você tem dificuldade em perceber sua saciedade, tá? Então, é importante nós estarmos atentos a isso daí. Tatiana, ok. Como que eu vou fazer, então? Bom, então você vai dormir 10 horas. Eu tenho dificuldade para dormir. É importante fazer uma higiene do sono. Como? Desligar as telas, desligar celular, televisão, tá? Você pode tomar um chazinho, um chá de mulungu, um chá de erva doce, erva cidreira, um chá de camomila. Você pode até misturar o chá de camomila com erva cidreira. Você pode, às vezes, tomar uma melatonina. Depois nós vamos falar sobre suplementação. Vai ter uma aula só sobre suplementação.
tá? Então, você já vai desligando, vai deixando o quarto escuro, tá? Procura ler, porque isso tudo ajuda a trazer o sono. Você não vai mudar isso do dia para a noite, é um processo. Então, você precisa insistir nesse processo. Você não precisa ser radical. Então, se você dormir meia-noite, vamos passar para 11h30. Se você dormir 11h30, vamos passar para 11 horas. Então, vamos diminuindo isso, tá bom? Outra coisa, não basta só a hora que você deita, mas também a hora que você acorda. Então, a hora que eu acordar, eu preciso entrar em contato com a luz do sol. A luz do sol vai ativar meus neurônios clock, que estão na minha íris, e vai liberar esse hormônio. Então, é a luz do sol que vai avisar para o meu corpo que eu acordei, para que esses hormônios que foram produzidos no período da noite sejam liberados. Tá bom, Tatiana, mas eu acordo 4h30, 5 horas da manhã. Então, às vezes, você vai usar a luz artificial mesmo, de preferência uma luz amarela, tá? Procura tomar um banho mais morno para frio, para você despertar. À noite, você vai tomar um banho mais quente, para você o quê? Já ir relaxando. Deixa as luzes da sua casa apagadas, tá? Ah, Tatiana, mas eu vou ficar andando no escuro? Aqui em casa eu ando no escuro. Mas aí, por exemplo, você vai à cozinha, aí você acende só da cozinha. Depois você sai de lá e desliga. Evita deixar muitas luzes acesas, deixa a luz mais amarela, tá? Então é importante nós fazermos isso. Ah, eu não consigo muito ter contato com a luz do sol pela manhã. Vai trabalhar é, sem óculos, para você também já estar em contato com a luz do sol. Tudo isso vai te ajudar a despertar e liberar esses hormônios, tá? E à noite, tudo isso vai te ajudar a acalmar e liberar a melatonina. Então, a luz, ela quebra o efeito da melatonina. E à noite a gente precisa da melatonina para dormir, para relaxar. E de manhã, não. Certo? Tudo certo até aqui, pessoal? Está claro, tá? Outra coisa que é importante, que é pilar, tá bom? Não só do emagrecimento, mas do estilo saudável, é a atividade física, tá? Então, eu preciso o quê? Beber água, eu preciso respeitar minha fome e minha saciedade, eu preciso dormir cedo, eu preciso mastigar devagar, eu preciso fazer atividade física, tá? Então, é a atividade física. Nós fomos feitos para sermos ativos. O ser humano não foi feito para ficar parado, tá? Então, a atividade física, além dela aumentar o gasto energético, é claro que o aumento do gasto energético para o emagrecimento, ele é pouco. Então, 80% é alimentação, 20% é atividade física para o emagrecimento. A função da atividade física, ela é o quê? Melhorar a circulação, condicionamento, respiração, melhorar a sua massa magra, tá? Aumentar a densidade óssea. Então, tudo isso é o objetivo o quê? Da atividade física. Desestressar. Então, nós temos dois tipos de estresse. Nós temos o estresse, que é um estresse bom, e nós temos o desestresse, que é um estresse ruim, ruim, tá? Que é o estresse em si mesmo. Então, um certo grau de estresse é normal e todos nós temos. O que a gente não pode ter é o quê? Um excesso de estresse, um excesso de ansiedade, tá? E a atividade física, ela consegue modular muito bem isso. Porque a atividade física é um hábito angular. Que é um hábito angular? É um hábito que, junto com ele te traz vários outros benefícios e vários outros hábitos juntos. Então, só o fato de você ir para a academia, só o fato de você ir pra um tênis, para um vôlei, uma natação, para uma hidroginástica, para um funcional, para um crossfit, só o fato de você exercer uma atividade física, o que que acontece? Você já vai ficar menos estressado, você é, já vai ter mais ânimo, mais disposição, porque vai liberar vários hormônios como dopamina, noradrenalina, serotonina, tá? Então, já vai liberar vários hormônios que vai me deixar com um bem-estar muito maior. E vai fazer eu pensar antes de comer. Nossa, eu já sofri tanto para fazer essa atividade física, então eu não vou comer isso, tá? Então, ajuda muito na ansiedade. Então, é uma boa forma de você aliviar sua tensão, sua ansiedade, com a atividade física, tá? Então, ela é um hábito angular, porque ela puxa outros hábitos juntos, tá? E lembrando que para emagrecimento, o peso da atividade física é 20%, 80% alimentação.
E para eu emagrecer, eu preciso o quê? Fazer déficit calórico. Ou seja, ingerir menos e gastar mais, tá? E para isso é importante o quê? Eu acelerar o meu metabolismo. Como que eu faço isso? Através da proteína. Então, a proteína gasta mais energia para ser metabolizada, tá? E ela te promove uma saciedade maior. Então, por isso a importância de nós termos proteína em todas as nossas refeições, tá bom? E essa água, ela precisa também ser fracionada ao longo do dia. Você pode tomar, por exemplo, 500 ml de água em jejum para acelerar o metabolismo, isso ajuda também a ativar seu metabolismo, porque as nossas reações metabólicas, elas precisam de água. Então, e os nossos órgãos também. Então, é uma boa forma para você já bater ali 500 ml. Depois, mais perto do horário do almoço, toma mais 500 ml de água. E antes do jantar, também mais 500 ml de água. Por quê? Só aí você já tomou 1,5 litro. E só o fato de você tomar mais água antes das principais refeições, isso te ajuda e muito na saciedade, tá? Se você, inclusive, até puder colocar uma fibra junto, por exemplo, uma colher de sobremesa de psyllium, misturar na água e tomar antes do almoço, antes do jantar, antes do café da manhã, já ajuda e muito na sua saciedade. 30 minutinhos antes, tá? Então, tudo isso são estratégias. Para quê? Para o nosso ciclo circadiano funcionar bem, ou seja, as nossas reações metabólicas, os hormônios serem liberados, tá? E isso facilitar o quê? O meu ânimo, minha disposição, o meu emagrecimento, a minha hipertrofia, o meu bem-estar. Então, a diferença aqui, eu acho que foi a Suzete que me mandou pergunta. Ah, para ganhar peso, como que deve ser a alimentação? E aí eu avisei. E isso tudo que eu estou ensinando aqui para vocês hoje é para quem quer emagrecer, para quem quer ganhar peso e é para quem quer o quê? Manter peso, um estilo de vida saudável. O que difere é o quê? É a quantidade. Então, uma pessoa que quer hipertrofiar, ela vai ter que comer mais carboidrato, ela vai ter que comer mais proteína, ela vai ter que suplementar. Uma pessoa que só quer manter peso, ela vai ter que ingerir o mesmo tanto que ela gasta. Uma pessoa que quer emagrecer, ela vai ter que fazer déficit calórico, ingerir menos e gastar mais. Mas os hábitos, eles são iguais para todo mundo. Basta nós vermos o que? Os nossos ancestrais. Tá? Então, eles comiam quando eles tinham fome. Eles iam dormir a hora que o sol se punha, tá? Então, não é à toa que a noite não tem luz. Então, o ser humano, ele sempre com aquela tendência, o quê? Se boicotar. Então, à noite não tem luz, o sol se põe, tá? Então, tudo coopera, tudo ocorre para o quê? Para que a gente, o quê? Para a forma como nós funcionamos, né? Para a forma como o nosso corpo funciona. Então, é só você olhar para a natureza. Mas você olhar para a natureza. Então, a natureza, o quê? 6, 6:30, o sol já vai se pondo. E vai diminuindo o que aos poucos, não escurece de uma vez. Para você já ir desligando aos poucos, de acordo com a natureza. Então, se você quer saber como nós funcionamos, basta olhar para a natureza. O que que tem na natureza para eu comer? Tem fruta, tem castanha, tem chuchu, tem abobrinha, tem cabutiá, tem batata, tem cará, tem água de coco, tem ovo, tem peixe, tem frango, tem carne, tem leite integral. Então, é isso que existe na natureza. É isso que eu fui programado para receber, para ingerir. Entende? Então, quando a gente olha lá para os nossos ancestrais, por que que não tinha ninguém acima do peso? Porque eles se respeitavam. Então, escureciam, eles iam dormir. Batia a fome aí que eles iam caçar. A caça era a atividade física deles, tá? Não tinha como armazenar os alimentos. Então, depois eles começaram a usar o sal para armazenar os alimentos. Entende? Então, por isso que eles caçavam aquilo do dia. Então, todos os dias eles faziam atividade física, todos os dias eles dormiam cedo, e todo dia eles comiam aquilo que a natureza oferecia. Então, se não tinha uma caça naquele dia, eles iam ficar mais o quê? Nas folhas, nas frutas, tá? E por aí vai. Então, é isso que eu quero que a gente entenda. O meu objetivo com vocês é a gente voltar para o cerne, a gente voltar para as nossas origens, para a nossa base, para a nossa base. Porque a nossa genética é a mesma dos nossos ancestrais. É isso que nós somos programados para receber. E aí, como eu já falei em outras aulas, nada contra um doce, uma pizza, um sanduíche, mas isso precisa ser uma eventualidade, final de semana. Não dá para isso ser a nossa base, a nossa rotina, tá? Então, e cada vez mais, gente, nossa, eu fico chocada com as coisas que as pessoas colocam.
em chocolates, bolachas recheadas e tudo mais. É cada coisa, até celulose estão colocando. Então, é cada coisa que, assim, se contar, ninguém acredita, tá? Então, é importante nós voltarmos para a nossa essência, né? Para a forma como, de fato, nosso corpo funciona, que é o nosso ciclo circadiano, tá? Então, era essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês aqui hoje, tá? Então, se eu quero emagrecer, se eu quero ter um estilo de vida saudável, se eu quero hipertrofiar, esses 5 pilares precisam estar ajustados, precisam estar funcionando bem. Senão eu não vou ter ânimo, eu não vou ter disposição. Enquanto a gente dorme, que a nossa memória, que tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo do dia é armazenado, tá? Então, como é que será que está a sua memória? Então, eu preciso avaliar tudo isso. Certo? Bom, vou abrir aqui para vocês para pergunta, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Eu quero tirar as dúvidas de vocês. Quais são as dúvidas? Ficou claro? Me conta aqui. Suzete, você tem alguma pergunta? Pedro, meu filho, por favor. Oi, Andréia, tá joia? Tudo bem, Tati? Tudo joia, Conseguindo graças. me ouvir? Eu tô aí. Tô. Você tá me ouvindo bem? Estou bem, bem. Na verdade, não seria só dúvida, né? A dificuldade ainda que eu tenho muito é com relação ao sono. A vida toda, meu ritmo é aquele de dormir muito tarde, meia-noite, 1 hora. Parece que à noite eu acelero mais, quero fazer tudo depois das 10 horas da noite. Parece que quero estudar, fazer tudo que eu não fiz de manhã. E aí, depois de estar nesse desafio, eu tenho me policiado no sentido de ir reduzindo meu horário, já caiu para meia-noite, aí estou indo para 11, mas às vezes eu deito e não consigo ainda dormir, eu faço essa higiene do sono, já tem um tempo que eu venho fazendo, para desacelerar mais até na hora de deitar, né? Ótimo. Mas a dificuldade é mais essa mesmo, né? De você conseguir Uhum. mudar o hábito, assim, o organismo aceitar essa mudança. Parece que à noite eu tenho mais essa tendência de querer fazer tudo, querer comer mais, e é mais difícil. Essa está sendo ainda a dificuldade que eu estou encontrando, né? Muitas coisas já mudei, né? A questão dos exercícios mesmo, agora estou mais focada em todos os dias. Essa questão de acordar e pegar a luz do sol. Antes eu ia de carro para academia, agora estou indo sempre a pé para pegar sol no caminho, pelo menos, né? Então, assim, Parabéns, algumas André. coisas já mudei, estou indo e Algumas voltando a não, pé. muitas coisas você Muitas já fez. coisas, né? Se for É considerar, importante já valorizar, é, né? as minhas dificuldades estão sendo essa, e acredito que isso está influenciando ainda muito, não é? E final de semana ainda tem sido bem desafiadores. Então, vamos lá. O que eu posso fazer aqui para te ajudar? Vamos lá. Primeiro, quanto mais autoconhecimento nós temos, Andréia, mais vai ficando fácil para a gente fazer essas mudanças, né? Então, por que que à noite você fica acelerado? Porque o seu cortisol está alto. O seu cortisol, ele foi programado para ficar alto pela manhã. Por isso a importância de nós dormirmos cedo, para ele ser liberado pela manhã. Então, quando a gente vai fazer exame no laboratório, geralmente eles pedem para fazer o cortisol, o quê? Até 10 horas da manhã. Eles pedem para a gente ficar 30 minutinhos em repouso para poder medir aquele cortisol. Tá? Então, você fica acelerado à noite porque seu cortisol está alto à noite. E o cortisol alto à noite faz comer. O cortisol à noite ele faz inibir a lipólise, que é a queima de gordura, tá? Então, você já tem essa consciência. Você já conseguiu melhorar, então? O primeiro passo para você continuar avançando, Andréia, é valorizar tudo que você já melhorou e tentar olhar para aquilo que você precisa melhorar, tá? Então, se hoje eu estou dormindo 11h30, que bom, já estou dormindo 11h30, vou tentar agora 11 horas da noite. Então, algumas dicas. Tem alguns videozinhos de mindfulness, tá? Que ajuda à noite. Às vezes, alguns barulhinhos de música pode te ajudar também. Um chazinho, não sei se você já tentou de mulungu com camomila
e erva cidreira, a própria melatonina. Às vezes a gente usa um GABA, um valeriana, uma L-teanina para poder ajudar, tá? O magnésio. Depois a gente vai ter aula sobre suplementação, tá? Talvez seja interessante você usar esses fitoterápicos para te ajudar. Procurar ler à noite, deixar o quarto totalmente escuro, tá? E se você for ler com uma luz de abajur, tá? Uma luz mais amarelinha, não uma luz branca, tá? Tudo isso vai te ajudar um pouquinho mais nesse sentido. Você já conseguiu fazer alguma dessas coisas? É isso aí, eu, assim, igual eu falei, eu tenho tipo um ritual já de sono, aí eu tomo banho antes, sempre tomo banho. Então, eu Ótimo. tento fazer um banho relaxante, então eu faço sempre chá, eu gosto toda noite de tomar chá. Esses chás até mulungu, camomila, até eu consigo dormir, só demora às vezes dormir. É, essa questão do chá, de ler, sempre eu tenho esse hábito de ler um pouco à noite. Agora você colocou uma questão aí da luz, a minha luz sempre é muito clara, e aí pode ser que também até que isso influencia, Isso né? corta o efeito da melatonina. Coloca uma luz amarela e você me conta. Tá, Combinado? sim. Vamos mudar aí nessa luz, então. E parabéns, O viu? Eu estou resto, muito orgulhosa de você. o resto sempre eu faço assim, já tem um tempão que eu descobri, né? Que você ter esse ritual para a mente começar a desacelerar. Eu já consegui, assim, né? Tenho esse hábito. Mas aí essa questão da luz eu vou mudar, incluir essa luz amarela aí no meu quarto. Obrigado. Você me conta, tá bom? Um beijo para você. Tchau, tchau. Tem mais alguma dúvida? Eu nem perguntei, né? Se você quiser perguntar. Oi, Tatiana. Oi, Edilene, tudo bem? Tudo. Deixa eu tirar uma dúvida com você. Fica Eu bom? fiz bariátrica no final de fevereiro. Eu perdi 37 quilos, Uhum. mas eu ainda tenho muita dificuldade com a água. Tudo que você estava comentando é pura verdade. Eu comecei agora a academia, porque eu tive uns problemas com a cirurgia, né? Então agora eu tô fazendo academia, faço pilates, hidroginástica, dança. Agora eu tô fazendo tudo que eu não conseguia fazer antes. Mas a minha maior dificuldade realmente está sendo com água. Eu não tomo a quantidade de água que eu preciso por dia. Você teria alguma dica, assim, o que eu fazer, né, para eu acostumar, para ingerir mais água? Olha só, a gente faz aquilo que a gente vê, tá? Então, o primeiro passo é a água estar acessível a você. Então, deixá-la na sua mesa, tá? Tomar aos poucos. Então, você pode tentar tomar 200 ml de água a cada 30, 40 minutos, tá? Para não ser aquele tanto de água de uma vez. Tem gente que às vezes fica com o estômago ruim, né? Quando toma muita água de uma vez. Então, a dica que eu deixaria para você seria deixar essa água à vista, às vezes colocar despertador no seu celular para te lembrar de tomar água, tá bom? Se você tiver muita dificuldade em bater a quantidade de água, pode às vezes fazer uma água saborizada também, né, com rodela de limão, às vezes rodela de laranja ou hortelã, tá? Para poder ajudar a bater a cota de água, tá? E ter paciência com você, tá, Edilene? O primeiro passo para a mudança é a consciência. Essa consciência você já tem, já está tendo. Ou seja, isso é fundamental, tá? Em saber a importância da água e tal. E aí, não queira sair do zero e para o 100. Igual eu falei aqui para Entendi. André, se dormir à meia-noite, vão passar para 11h30. Se você toma 1 litro de água, sua meta é 1,5 litro. Tenta manter 1,5 litro, sei lá, 15 dias. Manteve 1,5 litro 15 dias, passa para 2 litros, passa para 1,8 litro, entendeu? Então, coloca metas curtas. Quando a gente coloca metas curtas, o nosso cérebro produz dopamina, que é o neurotransmissor da motivação. Então, vai te motivar a avançar e a melhorar os seus desafios, tá bom? Ah, entendi. Tá ótimo. Muito obrigada. Espero ter ajudado. Bastante. Vou usar todas as dicas. Qualquer coisa é só chamar, tá? Que bom. Tá, Beijinho. obrigada. A Karen mandou uma pergunta aqui. Eu durmo super cedo e rápido, mas percebo muitas vezes que acordo de madrugada. Mas sempre com luzes amarelas, leio bastante, o problema é acordar no meio da noite. Aí, Karen, tem que ver, né? Por que que você está acordando durante a noite?
Aí vamos lá. Depois eu vou fazer uma aula só sobre sono. Nós temos o sono REM e o sono não REM, tá? Então, a gente precisa ciclar entre esses sonos durante a noite, tá bom? Então, aquele sono mais profundo e o sono mais superficial. Então, esses despertares à noite é normal, todos nós temos, tá bom? Agora, esse despertar total, assim, e com frequência, aí tem que avaliar. Será que você acorda o quê? Para ir ao banheiro? Então, às vezes, a gente precisa, como é que fala? Parar de beber água mais cedo, tá bom? Então, tem que avaliar. Uma outra coisa, Andréia, também, que a gente tem que estar atento, né? Pegando o gancho da Andréia e até o seu também, Karen, ou de outras pessoas, é que cafeína não se toma depois das 4 horas da tarde, tá? Isso também compromete o sono da noite, tá? Então, isso também é algo que precisa estar claro. Tá? Agora, Karen, no seu caso, tem que avaliar essa situação. Não acordo para ir ao banheiro, porque para de tomar água justamente são despertares rápidos, mas é normal então, Karen, é normal. Esses despertares, eles fazem parte, tá? É normal, esses despertares. Só que muitas vezes a gente nem lembra que eles acontecem, mas todos nós temos esses despertares. Então, se você volta a dormir rápido, tranquilo, tá? Sem problema algum. Mais alguma pergunta, pessoal? Faltam 3 minutinhos aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu estou aqui à disposição. Né? Então, às vezes, sei lá, se não for sobre sono, sobre a mastigação, sobre algum dos outros pilares. Pegando o gancho aqui, você tem pergunta, André? Enquanto ninguém tem? Ah, a questão da noite, a água a gente tem que evitar tomar muita água à noite. Teria que ser mais ou menos até umas 20 horas, sem tomar Ah, até mais cedo, água. umas 7 horas, É seis e cedo? meia, 7 horas. Eu gosto muito de tomando água à noite, não tem problema. Pois é, tá vendo? Então, a luz e a água, já vamos estar atentos a isso aí. Tá? E outra coisa, aí em relação à atividade física, né? Não saiu essa pergunta, mas se ninguém tiver mais alguma pergunta, de acordo com o nosso ciclo circadiano também, o melhor momento para a gente fazer musculação é até 4 horas da tarde. É de manhã até 4 horas da tarde por causa da produção de testosterona, tá? E o melhor momento para fazer o aeróbico é no final do dia, 6, 7 horas, até mesmo porque ajuda em muito a modular e a controlar o cortisol. É claro que você não vai à academia 2 vezes ao dia, mas é importante nós sabermos disso também, tá bom? Infelizmente, só consigo fazer a musculação à noite. Vou para academia às 7 horas. Ok, Karen, a gente faz o que a gente pode com o que a gente tem. É igual eu falei. Não, isso não é um empecilho, mas é importante a gente saber, tá? Antes feito do que perfeito. Faça o que você pode com o que você tem. Aí, o que que você vai fazer? Chega em casa, toma um banho quentinho para já ir relaxando, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Tatiana, deixa eu só confirmar uma coisa. Você acabou de falar do café, né? Que é bom só até as 4 horas da tarde, mais ou menos. O descafeinado também, ou ele pode ser tomado mais tarde? Não, não tem problema, porque não tem a cafeína, né? O problema é a cafeína. Então, tudo que tem café. Então, o chamate, um chá verde, o café, o chocolate, tá? Tudo isso sempre é bom evitar. Tá ótimo, obrigada. De nada, meu bem. Eu consigo fazer a dieta certinho somente até a hora do almoço. À tarde não consigo controlar e quero comer doce. O que eu devo fazer para evitar essa vontade de comer doce à tarde? Primeiro, almoçando bem, Eleusa. Muitas vezes a gente não come bem e a gente fica querendo terminar de matar a vontade através do doce. Café da manhã e almoço, geralmente a gente planeja mais e estamos mais envolvidos com a nossa tarefa. À tarde e à noite são os momentos o quê? Você já está cansado e muitas vezes a gente não planeja as refeições. Por isso, essa vontade maior de comer. Então, que dica que eu te dou? Às vezes, tomar uma xícara de café, tá? Tudo aquilo que é amargo diminui a vontade de comer doce.
tá? Então pode te ajudar um pouquinho sobre isso. Ou um chá de menta também diminui a vontade de comer doce. Chá de hortelã também diminui a vontade de comer doce. Às vezes colocar um Trident na boca e organizar seu lanche da tarde, fazer um lanche direitinho, tá? E não para deixar o que tem, o que alguém ofereceu, o que aparecer. Então, faça um lanche da tarde, beba bastante água no período da tarde, porque também muitas vezes a gente confunde fome com sede, tá? Não, cara. Tá, É tá. importante a gente sempre respeitar a fome e a saciedade. Comer quando tiver fome, tá? A não ser que o objetivo seja hipertrofia. A gente precisa comer